A violência contra os menores é coibida pelas leis, combatida por organizações públicas e privadas e rejeitada pela Justiça. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça manteve na prisão um pai que cometeu uma série de abusos contra os 3 filhos. Ao longo dos séculos, abortar, abandonar ou até matar recém-nascidos era considerado algo normal e mais frequente em determinadas culturas. Hoje, o Disque Denúncia recebe, em média, 80 telefonemas por dia com casos de violência contra crianças. De acordo com esta delegada, 70% dos abusos acontecem dentro de casa. A gente ainda não vê se é correto dar palmada, se benéfico ou não na criação do filho, né? Mas o fato é que os pais tratam seus filhos como coisa, é dita coisificação da criança. Com mais de 165 mil vítimas contabilizadas pelo Disque Denúncia até hoje, as meninas são as que mais sofrem, no total de 62% contra 38% do sexo masculino. Nós já vimos situações de meninas que contaram para a mãe que eram abusadas pelo padrasto e a mãe colocou a filha para fora de casa e não o padrasto. Por quê? Porque viu a filha como uma espécie de... ela está concorrendo comigo, está disputando comigo o amor daquele homem. Um caso de violência de Santa Catarina foi julgado no STJ em setembro deste ano. O tribunal decidiu manter o pai de 3 crianças na prisão. Além de usar os filhos para entregar drogas a clientes, o pai sonegava comida e castigava os filhos com violência física e verbal. O ministro Og Fernandes ressaltou que o tratamento de saúde de detentos como esse, de alta periculosidade social, deve ser feito no presídio, a não ser em casos excepcionais. Não apenas agressões físicas lesam direitos da criança, mas a violência psicológica também pode ser considerada tortura e maus-tratos. Situação ainda mais difícil de ser superada. Esta adolescente, moradora de rua, aos 11 anos já era dependente química. Só buscou ajuda para se livrar das drogas quando teve a vida ameaçada. Eu sou uma criança, né, velho? Você não pensa, você não fala, você não faz, você depende de outras pessoas, tá ligado? Aí se você ficar abandonado nessa fase, aí quando você tiver adolescente, você vai ficar muito revoltado, velho. Muito revoltado, tá ligado? Aí você vai, se não aparecer uma pessoa que esteja no seu lado a todo tempo, para você mudar, assim, tipo, ir pra escola, essas coisas, nessa fase de adolescência você desanda. Profissionais que lidam com essas crianças encaram a educação e a conscientização da sociedade os principais caminhos. Apesar dos brasileiros estarem denunciando mais, a cultura de não se meter na criação dos filhos dos outros ou de repetir padrões de comportamento ainda atrapalha. Para eles é preciso manter o olhar atento ao pedido velado de socorro. Toda criança que sofre violência, ela deixa alguns sinais no comportamento, nos desenhos que ela faz, né? Na linguagem. Muitas vezes a criança está falando algumas palavras que não são próprias para a idade, com relação à sexualidade, que a gente precisa observar aquilo. E a partir da ajuda, resta a esperança de um futuro para quem tem um passado com marcas de uma infância perdida. Eu não vou, querer que o meu filho tenha a mesma vida de que eu, tá ligado? Por isso que eu estou estudando, por isso que eu estou tentando mudar. Bom, e com a gente aqui no estúdio está a supervisora da Seção de Atendimento à Situação de Risco da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Cláudia Mello. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Ana. Bom, como a gente acabou mesmo de ver na reportagem, a violência psicológica, como xingamentos, ameaças, também traz graves consequências para essas vítimas. Agora, do ponto de vista jurídico, existe diferença entre agressão física e agressão psicológica? Olha, todas são violências, todas são consideradas violências. Umas deixam marcas, outras não. Mas todas são passíveis de uma punição, de uma responsabilização, tá? Dependendo da gravidade, da intensidade, onde várias coisas vão ser analisadas, os fatores em cada tipo de situação. Agora, qual tipo de punição que é aplicada a esses casos? Olha, a questão cabe à Vara da Infância e da Juventude a aplicação de medidas protetivas à vítima, à criança, no caso, ou adolescente, né? E a área criminal, a responsabilização, que está de acordo com o Código Penal tipificado, dependendo do tipo de violência que foi cometido. Pode então, levar até a prisão, né? Sim, prisão e em situações como, por exemplo,
na violência sexual, que é uma das violências, né, que toda criança e adolescente pode também ser vítima, ela também varia de acordo com a gravidade. Né? Se é um estupro, varia dentro do Código Penal de 6 meses a 10 anos. Se tiver uma lesão corporal grave, é de 10 anos a 12 anos. E se a agressão resultar em morte, vai de 12 até 30 anos de prisão. E isso tudo vai ser analisado de acordo com as condições, né, a reincidência e somados os fatores que foram também cometidos no ato. Ok, e vamos a uma pergunta sobre esse tema feita nas ruas. Confira. Meu nome é Helena Pires, sou promotora de vendas. Eu queria saber como é que eu faço para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes. Então, Cláudia, existe um canal que possa ser feita essa denúncia? Sim, violência sexual, existe um telefone chamado, que é o Disque 100, tá? Isso é a nível nacional. E com relação às demais violências, negligência, violência psicológica, violência física, o cidadão pode estar procurando os conselhos tutelares, né, em primeiro lugar, aqueles que têm atribuição precípua de estar zelando pelas questões de proteção. Também o Ministério Público da União, Ministério Público de Defesa da Infância e da Juventude, e a Vara da Infância e da Juventude também. E eu posso fazer denúncias anônimas, não tem problema algum? Sim, pode fazer a denúncia anônima. Muitas pessoas, às vezes a própria vítima é quem faz a denúncia. Acontece esses casos, Acontece muito isso. Sim. Agora, Cláudia, com relação aos corretivos que os pais dão muitas vezes aos filhos, um certo castigo, existe um limite para isso? O que a lei brasileira prevê sobre essa questão? Bom, um limite para o castigo, é claro que deve haver, né? O limite é o bom senso que o cidadão deve ter, né? O pai, o cuidador, mãe, quem quer que seja. Nada que lese, de uma forma que venha comprometer essa criança. Né? Um castigo, ele vem fazer o quê? Fazer a criança refletir sobre o ato, né? E ele deve propor isso, a reflexão do ato, e não uma revolta, uma não compreensão da criança, porque ela não teve muitas vezes a intenção de estar cometendo aquilo para agredir o outro. Né? Foi uma questão mesmo dela estar dentro de um processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Okay. E uma violência, ela vai deixar a pessoa realmente fechada para poder entender e elaborar, né, aquilo e surtir um efeito positivo. Ok, e nós temos mais uma pergunta sobre esse assunto. Oi, meu nome é Juliana Pires, sou fiscal de uma loja. Eu gostaria de saber se um pai pode perder a guarda do filho por agressão. Pode, Cláudia? Claro que pode, né? Dependendo da intensidade, da recorrência, né, dessa situação, se essa criança realmente estiver em risco com esses pais, eles podem perder a guarda. O juiz da Vara da Infância, ele pode suspender a guarda, pode também decretar a destituição do pátrio poder, ele pode ser afastado do lar até se tratar, depende de cada situação, mas pode sim. Ok, e temos mais uma pergunta sobre o tema, confira. Meu nome é Leon Rodrigues da Silva, sou representante comercial. Gostaria de saber, no caso da violência sexual, se qualquer um pode denunciar e qual a pena nesse caso. Isso a gente já respondeu, sim, né? A questão da denúncia, que existe um canal específico para isso. Agora, a pessoa que ignora um caso de abuso e não denuncia, ela pode chegar a responder criminalmente por isso? Sim. Existe o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá tem bem claro que é dever de todo cidadão estar denunciando. Todo cidadão é corresponsável. Ah, mas eu não quero me intrometer e tudo. Não. O vizinho, a escola, né, quem quer que seja, se nota que aquela criança existe, inclusive, a simples suspeita, não precisa confirmar. Ele já tem o dever de denunciar. Agora, falando sobre o trabalho infantil, muitas vezes as pessoas usam essa desculpa de é melhor estar trabalhando do que estar na rua. Mas ele chega a ser, a exploração do trabalho infantil, chega a ser um tipo de violência? Claro. A criança, ela não pode, hipótese nenhuma, trabalhar. O que as pessoas precisam também saber é que, dependendo da idade
em que a criança esteja, porque criança a gente considera de 0 a 12 anos incompletos, né? Uma criança com mais desenvoltura, né, já mais chegando à fase da adolescência, ela pode já ter hábitos em casa de participação dentro da compleição dela, dentro de um limite também que seja assim favorável ao desenvolvimento dela, mas que ela também tenha consciência de que ela faz parte de uma família. O que não pode estar acontecendo é as pessoas confundirem um trabalho, né, um trabalho pesado ou uma coisa que tome muito tempo e que prejudique ela brincar, ela estudar, né, dentro de uma situação que possa realmente ocorrer um prejuízo para ela. Ok, Cláudia, obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigada, vocês também.